pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e temos escolhido a série mais badalada da HBO Max, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Para aqueles que não sabem, é uma história que se passa 100 anos antes da famosa Guerra dos Tronos, né, ou Game of Thrones. A série tem uma nota absurda no MDB, 8.8 de 10. Bom, a série é dirigida por Ira Parker, era mais conhecido pela Casa do Dragão, que é um spin-off de Game of Thrones, e também pelo autor dos livros George R. Martin. Então vamos falar da série que tem apenas 6 episódios, e é uma das séries assim da HBO que tem os episódios mais curtos, tanto que Game of Thrones tem mais de 1 hora cada episódio, e essa tem em torno de 30 e poucos minutos. Mas vamos falar do que se trata a famosa O Cavaleiro dos Sete Reinos. Começa a história de um cavaleiro enterrando um senhor de idade, que parece que ele era o pupilo dele, que ensinou ele a fazer tudo na vida. Ele acaba enterrando ele e não tem mais nenhum propósito, até que ele decide testar as habilidades dele de cavaleiro e em Valfreixo, pessoal, onde que tem uma organização de duelos de cavaleiros com lança. Só que para o problema que para entrar, pessoal, ele precisa ser uma pessoa conhecida. E como ele é um mero andarilho, como muitos dizem, até zoam ele porque ele parece muito bobo, além de alto, ele conhece antes um menino na estalagem, o famoso Egg, que jura ser escudeiro. Pessoal, o que é escudeiro? Todo cavaleiro nessa série tem um escudeiro. O escudeiro faz o quê? Ele leva as coisas para o cavaleiro, ele cuida do cavalo, ele cuida do local que ele vai morar, ele traz as armaduras, ele cuida de tudo. Ele é como se fosse um braço direito do cavaleiro. E aí, esse menininho, não sei quantos anos tem porque não fala, esse menininho Egg se oferece para ser escudeiro desse cara. Num momento ele zoa ele, e aí quando ele vai para Valfreixo, ele começa a contar todas as histórias do tal Sir Arlan, pessoal, que era o senhor de idade que cuidou dele, um velhinho que falava que ele foi um grande guerreiro, só que ninguém vai conhecendo ele. Até que ele chega até o príncipe Baelor, da casa Targaryen, e fala se ele conhecia o Sir Arlan de Centaur. E por incrível que pareça, o príncipe Baelor conhecia ele. E graças a isso ele consegue entrar nas listas de duelos, que é uma das coisas perigosas e às vezes até fatal. E aí até o momento ele não pode enfrentar ninguém. Até que aparece uma pessoa que ele começa a se interessar, aparece a tal da Tarsely. Eles são os atores que fazem teatro de marionete. Só que o grande problema é que um dia a gente vê que essa Tarsely adorava zombar da casa Targaryen, onde que eles falavam que eles eram a reencarnação viva dos dragões. Então imagina aparecer um dos sucessores da casa Targaryen, ele aparecer e se deparar com um teatro dele sendo zoado pela Tarsely. Quando ele vê isso, pessoal, a gente vê que o Egg, como é que ele já tinha se unido ao Sir Duncan, mesmo ele não tendo o que fazer, ele se une a ele decide e chama o Duncan Alto para proteger ela. Quando ele chega lá, ele começa a bater no chama-viva. Só que o grande problema é que ele é um covarde. Ele manda os guardas dele prenderem o Duncan Alto e eu arrancar todos os dentes dele e depois matá-lo. Só que uma coisa incrível acontece. Lembra que eu falei que o Egg queria ser o escudeiro dele, que ele era uma pessoa muito boa e tudo mais? A gente descobre que o Egg, na verdade, é o príncipe Aegon, pessoal. Ele é irmão do chama-viva, do Aeron. E ele fala para os guardas soltarem o Dunk e aí conseguem prendê-lo. Só que aí ele tem um grande problema. Como que ele desacatou um príncipe, ainda da casa Targaryen, onde eles são rígidos demais, ele é acusado de ter atacado o príncipe, e aí ele ia ser condenado, ou ele teria que arrancar uma perna dele e um braço, se eu não me engano, para perdoar. E aí com a ajuda do Aegon, que é o Egg, e por que o Aegon fingiu ser o Egg, pessoal? Porque o irmão dele é um Daeron, que é um bêbado, que ele ia participar dos jogos e decidiu não participar porque ele estava loucaço. Ele decidiu se tornar o escudeiro do Duncan, que foi o primeiro que apareceu. Ele aproveitou a chance, só que ele começou realmente a gostar dele e achar que ele era uma boa pessoa, o que ele realmente era. E aí, pessoal, ele fala que ele vai ser julgado.
até que o príncipe Aeron fala, não, eu vou fazer o julgamento dos 7 reinos, o julgamento dos 7. O que é o julgamento dos 7? Que todo mundo se pergunta lá até na hora. Julgamento dos 7 consiste no quê? São 7 cavaleiros contra 7 cavaleiros, ou seja, 6 cavaleiros mais o príncipe Aeron, 6 cavaleiros mais o Duncan. Só que o problema é que o Duncan não tem cavaleiros a dispor, ainda mais que ninguém dá moral nenhuma para ele. E aí ele consegue o Raymond e o Lionel, alguns outros, e aí quando que ele está faltando um deles e ele vai ser desclassificado, no caso ele seria completamente culpado, e aí o príncipe Baelor decide se unir ao Duncan para ajudar ele, e aí a gente vê o grande confronto que era o mais esperado, que era o Duncan contra o príncipe Aeron, onde que ele derruba ele primeiro acertando ele aqui nas costelas, depois ele consegue acertar o olho dele, e aí o Duncan, sem nada a perder, decide remover o elmo dele e começa a atacar o chama-viva de todas as formas. Só que enquanto isso a gente vai vendo que o Maker, em desespero, que é o pai dele, vai tentar proteger o filho e o Baelor impede, onde acontece a maior fatalidade, porque o Maker pega a clave e dá na cabeça do irmão dele, de desespero. Só que a gente vai vendo que o Duncan vai de todas as forças tentando se defender, até que finalmente ele começa a espancar o Aeron, e aí, de vez ele matar ele decide falar para todas as pessoas que ele retira a acusação dele de ter acusado o Duncan. E aí quando ele faz isso, pessoal, ele finalmente consegue sobreviver, só que ele está todo destruído. E aí a gente vai vendo que 2 das outras pessoas morreram, e aí acontece a maior fatalidade, como eu disse. O Baelor, no lado oposto da cabeça dele aqui, está tudo em carne viva, onde ele acaba morrendo, pessoal. Com isso, o próximo rei seria o Príncipe Maker, ele seria o segundo rei, e aí a gente vai vendo que o Maker pede para o Duncan cuidar do Egg, pessoal, que ele vai levar ele para um lugar lá, só que ele fala assim, eu até toparia, só que o grande problema é em Solestival, o lugar. E ele fala assim, eu não quero ir lá, eu quero ser um andarilho. Se você permitir que eu seja um andarilho com ele, eu jamais permitirei que ele não seja um nobre, né? Já que ele foi criado para isso. E aí a gente vê também antes, vê que graças ao Aeron, que o Egon perdeu o cabelo, né? Ele cortou o cabelo e ele ia matar o irmão dele mesmo ferido na cama. Só que o Maker preveniu que isso acontecesse. E aí quando que a gente pensa que o Duncan vai ficar sozinho, a gente vê que o Egg, ou Egon, aparece e fala que o pai dele permitiu que ele viajasse com ele e que ele fosse escudeiro dele. E a série termina dessa forma, já foi confirmada a segunda temporada para 2027 em janeiro, pessoal. Vamos agora para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, eu assisti todo Game of Thrones, eu ainda não assisti A Casa dos Dragões, mas sinceramente esse hype tá demais para uma série que o livro não é tudo isso. Eu li o livro, tá? Em 2000 e pouco eu li o livro, eu já não achei tudo isso na época, e assim, eu acho que tá um modismo muito gigante, porque é uma obra de George R. R. Martin. Então assim, qualquer coisa que ele crie relacionado a Game of Thrones parece que faz sucesso. A série, assim, pessoal, ela não é uma série ruim, mas também não é essa série excelente de 8.8 de 10, mas nunca. Principalmente que tem mais diálogo do que ação, e também porque a gente pensa que, nossa, a cena do Aeron contra o Duncan, que vai ser uma coisa espetacular, chega muito a desejar, sendo que o episódio 5 de 6 é o que tem mais ação. Eu tô achando que eles estão levando muito mais a fama da franquia Game of Thrones em si, porque como eu disse, passa 100 anos antes dessa série, do que pro próprio mérito, né? Como é que eu disse, é uma série escrachada, eles ficam catarrando, eles ficam peidando. É uma série assim que, realmente, pessoal, eu não estou entendendo tanto sucesso e tanto hype. Beleza que você consegue assistir ela numa boa, em torno de 3 horas você termina ela inteira, porque como eu disse, ela é bem curta, mas não é tudo isso que estão falando. Tudo bem que está confirmada a segunda temporada que nem existe no livro, que só quero ver a ladainha que vai ser também,
Mas o livro em si, como eu disse, já é bem fraco de mesmo nome. Ela é muito superestimada na minha opinião. Seu 8.8 jamais eu dou para uma série dessa, pessoal. Eu dou no máximo uma nota 5. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos sejam bem-vindos. Inscritos, reconheçam, continuem firme aí. Se você gostou, curta @ concorda com o Rafa no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos e até a próxima.